Bom, o projeto que eu tinha pedido, né, eu fiz ele também e vou mostrar para vocês a funcionalidade, depois a gente analisa o código-fonte e com isso a gente finaliza o nível 1. Bom, eu tenho um menu de opções e eu escolho o número correspondente à opção, né? Tento fazer do jeito mais fácil de entender para o usuário que não viu o código-fonte, né? Então, por exemplo, vamos cadastrar um cliente. Opção 0, não é possível incluir clientes enquanto não houver cidades cadastradas. Tecle Enter para continuar. Mesma coisa se eu tentar incluir sem ter cadastrado o bairro, né? Ele vai exigir que eu tenha bairro e cidade. Então vamos começar pelo bairro. 2 aqui. Nome do bairro, vamos colocar aqui Vila Nova. Estou colocando de propósito tudo errado ali, vocês vão ver que vai ficar tudo maiúsculo. Confirma sim. Código do novo bairro 1. Agora vamos cadastrar mais um bairro. Centro, tudo minúsculo, tá vendo? Vocês vão ver que depois vai ficar tudo maiúsculo. Confirma sim. Código do novo bairro 2. Tá bom de bairro. Cidade, cidade é 1. Goiânia, Goiás, sim. Outra cidade. Curitiba, Paraná. Agora vamos cadastrar um cliente. Nome, vamos supor João da Silva. Endereço Rua das Palmeiras 420. Código do bairro 2. Centro. Código da cidade 2 também. Curitiba, Paraná. Viu que ficou maiúsculo? Confirma a inclusão do cliente? Sim. Vamos cadastrar mais um cliente. Nome Arnaldo Antunes. Endereço Rua 20, número 2. Código do bairro 1. Código da cidade 2 também. Mais um cliente. Nome Gustavo Santana. Endereço Rua 230, número 1. Código do bairro 2. Cidade 1. Confirmo o cliente? Sim. Tá bom por enquanto, né? Então vamos ver as listas. Há uma relação de bairros cadastrados. 5. Ele me pede para informar parte do nome ou eu deixo em branco para listar todos. Vamos listar todos. Vila Nova e Centro. Se eu entrar de novo e colocar aqui VI, ele vai me trazer só o que tem VI. Outra cidades, número 4. Informa a sigla do estado. Vamos supor só as cidades do Paraná. Curitiba, Paraná. De novo. Vamos deixar em branco e pegar todas as cidades. Trouxe todas. Goiânia, Goiás, Curitiba, Paraná. Relação de clientes, 3. Informe o código da cidade ou 0 para listar todas as cidades. Vamos deixar todas. Perdão, tem que colocar 0. Mesma coisa para o bairro e ele me trouxe os clientes. O cliente, o endereço, a cidade, o bairro. Viu que ele já trouxe, em vez do código, o nome de cada um, que era o objetivo. Mesma coisa os filtros funcionando também. Perdão, 5 não, 3. Se eu informar número 1, cidade, e bairro 0, ele vai me trazer só os clientes da cidade 1. Vamos testar de novo com os da cidade 2. Bairro vou deixar 0 também. Trouxe os 2 clientes da outra cidade. Tranquilo até aqui, né? E o 6, ele sai do programa, finaliza aquela repetição. Confirma sim, saiu. Bom, agora eu vou explicar como é que foi que a gente montou isso aqui dentro do nosso projeto. Eu estou com a classe Program aberta aqui, né? Que é a nossa classe inicial, e o método principal, né? Do main aqui, né? O que eu fiz? Eu usei um while sem data para terminar de rodar. Um while true, ele vai rodar infinitamente até que eu dê uma interrupção aqui dentro, que é com o break. E o break só vai ser chamado se a opção escolhida for a 6.
As opções, eu criei um vetor, uma matriz, né, chamada opções, e coloquei aqui todas as opções possíveis. Na frente eu coloquei um comentário para saber o número que vai ser de cada um. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas é dentro do meu método menu principal. Esse menu é uma classe estática, e aqui dentro ele passa como parâmetro essa matriz e vai guardar para mim, vai retornar a opção escolhida. E aí, conforme a opção escolhida, eu vou tomar uma atitude. Se for 6, eu vou confirmar através de uma outra funçãozinha, está dentro de um outro método, está dentro do func, né? Desejo ser programa? Se o resultado disso for sim, ele sai. E ele verifica cada uma das opções. Se for opção 5, ele vai chamar o relatório.listar. E aqui eu tenho uma enumeração, né? Lembra que eu expliquei das enumerações na aula passada, né? As enumerações que vão passar que tipo de relatório eu quero listar. Bairro, cidade ou cliente, conforme a opção 5, 4 ou 3. Né? É a mesma função, lá dentro ele chama os métodos específicos. Né? Opção igual a 2 é manutenção. Né? Manutenção em ponto incluir bairro, incluir cidade, incluir cliente. 2, 1 e 0, as opções que eu tenho. Depois que ele saiu do laço de repetição, final do while é bem aqui. Depois que ele saiu, então ele vai encerrar o programa. Eu coloquei aqui um tchau só para a gente saber que é para essa linha que ele vai. Tá? Bom, então agora vamos descomplicar um pouquinho, né? Que ficou muito simples, né? Pouquinha coisa aqui no método principal, porque quase tudo está dentro de funções. Dentro de funções e dentro de classes. Eu digo funções, é método, né? Pode ser procedure, pode ser o que for, né? Vamos estudar primeiro essa menu, né? Que é a primeira que a gente tem aqui na lista. Clicar com o botão direito aqui, definition, e ele vem para a classe menu. Aqui dentro eu tenho o método menu principal. E eu recebo como parâmetro uma matriz, né, um array string com o nome de opções, que são aquelas opções que eu montei lá para passar para cá. Aqui é só o menu principal, não tem nenhuma outra coisa aqui dentro. Poderia colocar mais métodos, mas só coloquei esse. A resposta começa com -1, ou seja, uma coisa inexistente, né, até que o usuário digite uma resposta existente. Tem o número de opções, onde eu guardo o tamanho da minha matriz, né? Opções.length -1, ou seja, o tamanho dela menos uma posição, para a gente começar de 0. Então, enquanto a resposta for -1, que eu comecei ela com -1, ele não vai sair daqui, vai esperar ter uma resposta válida. Eu limpo a tela, mando ele escolher uma das opções, imprimo um espaço vazio, uma linha vazia, e imprimo todas as opções como for, né? Pode ir começando com 0 até o número de opções, né? Menor ou igual ao número de opções, por isso que eu coloquei -1, porque aqui eu estou colocando um igual, e mais. E eu coloco i.string mais tracinho opção i, ou seja, eu coloco um número de 0 até a última opção que eu tenho, coloco um tracinho e o nome da minha opção. Lembra, né, que a gente estudou sobre isso na aula passada? Colocando aqui a posição, eu pego uma daquelas posições, na ordem que eu coloquei, de 0 a 6. Até aqui tranquilo, né? Sim. Bom, então quando ele sai do for, ele tem uma variável resposta, né, que é um inteiro, e ele vai converter para inteiro. É outra função que eu criei, converter para inteiro. E dentro dela eu vou chamar outra função, a função ler. E a função ler passa como parâmetro, digite o número da opção desejada e tecle Enter. Tudo isso aqui nós vamos estudar com detalhes, mas a princípio saibam que vai permitir que o usuário digite uma opção e vai guardar o número dessa opção aqui. Essa opção guardada eu verifico se é válida, né? Se a resposta for menor que 0 ou maior que o número de opções, essa é uma opção inválida. Aí eu vou informar para ele, né? Informa a opção válida de 0 a o número de opções, que no meu caso aqui são 6. Né? Retorno ela para -1, porque não é válida, né? E ela vai continuar -1. Enquanto for igual a -1, ele vai continuar repetindo aqui. Bom, vamos estudar um pouquinho mais sobre essas coisas que eu fiz aqui. Eu não vou nem abrir o func direto, vamos direto para o converter para inteiro, ver o que ele faz. Ele me abriu o func. Dentro do func, eu tenho alguns métodos aqui. O
que a gente está vendo agora é esse aqui, converter para inteiro, e ele tem como parâmetro um texto string. A resposta começa com -1. Eu tento converter para inteiro 32, resposta igual a convert ponto em 32, usando o try. Se ocorrer um erro, ele volta a ser -1. Se a resposta for menor que 0, ele manda informar um valor válido. Tá certo que número menor que 0 também pode ser inteiro, mas no meu caso eu só queria inteiros positivos. Então, se ele está menor que 0, eu entendo que é porque deu erro e ele entrou aqui, ficou -1, e vai insistir em uma resposta válida, né? E aqui ele retorna aquela resposta para mim. Bom, até aqui tudo bem, né? Perdão, perdi o rumo aqui, deixa eu voltar para lá. Go to definition, o meu menu estava aberto aqui, eu perdi ele, deixa eu deixar ele aberto que a gente vai precisar dele. Pronto. Então, converter para inteiro, vocês entenderam, né? Dentro do mesmo func, eu tenho a função ler. Vamos abrir ele aqui. Vou deixar ele aberto também, que a gente pode precisar dele de novo. Onde é que está o func? Está aqui. Ó, a minha estrutura de classe aqui lateral, vamos aproveitar e dar uma olhadinha nela, tá vendo? Eu criei pastas, né? Uma pasta só para o que é relativo ao banco de dados, que eu chamei de DB, e uma só para o que é métodos estáticos de tratamento do meu programa. Então, deixei organizadinho em pastas. O método ler, o que ele faz? Eu tenho como parâmetro uma mensagem. Essa mensagem eu vou escrever na tela para o usuário, para ele saber o que fazer, saber o que digitar. Eu tenho uma string resposta, né, e eu vou colocar o conteúdo do que o usuário digitar dentro dela. Um readline vai para dentro da resposta. Depois de feito isso, depois de digitado, eu vou transformá-la tudo para maiúsculo, point to upper. Lembra, né, que a gente escreveu tudo de qualquer jeito, maiúsculo, minúsculo, e ficou tudo minúsculo no final. Uma forma de organizar, poderia ser de outra forma, eu escolhi assim. E retorna essa resposta. Então o ler vai retornar a resposta. Agora ficou fácil de entender por que, né, que aqui eu usei uma função dentro da outra, né? Eu leio o conteúdo, se não for válido, a resposta fica inválida, ele já vai cair aqui de novo para mim. Tranquilo até aqui, né? Usei dessa forma porque eu ainda vou usar novamente depois. Vamos voltar aqui para o nosso, perdão, para o programa. A confirmação também está no func. Vamos dar uma olhada na confirmação. Essa é uma função muito parecida com a outra que eu já tinha feito em outra aula, né? Acredito até que idêntica. Também tem uma mensagem para mostrar na tela e ele espera uma resposta que seja sim ou não. Se não for sim ou não, ele vai exigir, né, que seja sim ou não e vai continuar ali, esperando até que a resposta seja válida. Eu tenho mostrar mensagem, a gente vai passar por ela depois, né? Mas ela é semelhante também, a diferença é que ela não espera confirmação de nada, só espera um enter, né, para continuar depois que eu escrever a mensagem na tela. Pronto, voltando para o programa. Relatórios. Vamos abrir aqui o nosso relatórios. O que o relatório faz? Eu tenho aquele enum público, né, que me identifica que tipo de cadastro eu tenho. Cliente, cidade ou bairro. São os 3 tipos possíveis que eu criei. Desses 3 tipos possíveis, eu passo como parâmetro aqui dentro desse método listar. Olha só. Sobrenome cadastro. Por isso que aqui no programa, né, eu chamo listar em todos eles, tá vendo? É o mesmo listar. A diferença é o parâmetro. Bairro, cidade ou cliente. E é uma coisa que a gente mesmo cria. A gente cria para nosso próprio uso. A gente está no mesmo relatório aqui, né? Só para fugir tanto, o M1 ali ele seria só uma forma de um array da classe? Não exatamente, ele é um tipo que você criou. Eu poderia, por exemplo, criar uma variável escrita assim, por exemplo, tipo de cadastro, né, uma string, e dentro eu escreveria clientes, bairros ou cidades. Em vez de eu usar uma string, que eu poderia trocar maiúsculo por minúsculo e já perder o sentido, eu poderia então usar um inteiro, por exemplo, 0 cidade, 1 bairro e 2 cliente, por exemplo. Também funcionaria. Só que aí você ia ver em vários lugares do programa 0, 1, né? E aí não ia saber do que se trata. Ia esquecer, a gente ia ter que sair procurando um comentário, né? Dessa forma aqui, criando esse enum, funciona da mesma forma que se eu tivesse criado uma variável, só que eu já informo direto o nome daquilo que eu quero e não é uma string. É uma coisa que vai aparecer para mim na própria lista. Se eu digitar aqui,
Mostra lá a tela, Gabriel. Se eu colocar aqui, por exemplo, dentro do meu código, ó, cadastro ponto, ele já me aparece aqui na ajuda do Visual Studio. Então ele é bem prático para a gente trabalhar, né, esse métodozinho. Não é obrigado a usar ele, lógico, mas eu gosto bastante, eu acho bem interessante. Bom, vamos pensar então nas opções. Né? O meu listar, o que ele faz? Primeiro ele cria uma variável string com o nome de título, lista de, porque não importa o que seja, vai começar com lista de. E aí eu verifico, se é de cliente, ele concatena a palavra clientes na frente, ou cidade ou bairro. Se não, isso não existe, mas sempre vai existir, sempre vai ser uma daquelas, né? Bom, o break, no caso do case, né, ele serve para finalizar aquela opção. Então, cada vez que tiver um break, ele sai dessa opção. Limpo a tela, escrevo na tela o meu título, né, que eu montei ali em cima, e pulo uma linha. Depois de pular da linha, eu verifico novamente. Eu usei if dessa vez, em vez do switch, né, só para a gente fazer diferente mesmo, não repetir. E aí, conforme a opção, se é cliente, cidade ou bairro, eu chamo o método específico de cada um. Listar cliente, listar cidade, listar bairro. E esses métodos estão aqui embaixo, nós vamos olhar eles daqui a pouco. E eu também chamo aqui embaixo o mostrar mensagem. Você viu que eu não passei parâmetro nenhum no mostrar mensagem? Por quê? O meu mostrar mensagem aqui no fundo, ele concatena a mensagem com um outro texto que eu já deixo padrão, tecle enter para continuar. Nesse caso do relatório, eu não ia escrever mais nada mesmo, era só tecle enter para continuar. Então basta eu passar em branco que vai aparecer o que eu quero. Né? Bom, vamos estudar esses métodos aqui. Vamos começar pelo de bairro, que é o último aqui de baixo, listar bairros. O que o listar bairros faz? Primeira coisa, eu crio uma variável bairros que vai receber o TB-BY, o meu TB-BY. O que é o meu TB-BY? Ele está dentro do meu DM1. O TB-BY é nada mais é do que a minha lista de bairros. Olha só, que ele está dentro de uma classe estática e ele é estático aqui também. TB-BY. Ele aqui está inicializado em branco, vazio. Só que quando a gente fizer a manutenção, ele vai ser preenchido. Né? Então eu vou mostrar isso depois. Né? A princípio, só o que a gente precisa ver aqui, né, é que ele existe e está dentro do nosso DM1. Eu vou até deixar o DM1 aberto, porque a gente vai ter que abrir ele de novo, outras vezes. Vamos voltar para o relatório. Então, dessa forma aqui, se eu só pegar o TB-BY do jeitinho que ele está aqui, ele está com todos os bairros, sem filtrar nem nada. Mas eu coloco uma variável nome e peço para ler. Lembra da função ler, né? Que a gente viu agora há pouco? Informe parte do nome do bairro ou deixe em branco para listar todos os bairros. Se ele deixar em branco, continua do jeito que está, informa todos os bairros. Mas se ele informar parte de um nome do bairro, ou seja, se a variável nome não estiver vazia, se for diferente de vazio, então eu vou modificar essa variável bairros. O meu bairros vai receber um filtro, bairros.where. Lembra que a gente estudou isso também, né? O where, e eu vou criar a variávelzinha b, né, de bairro, e vou verificar nonbyro.contains, ou seja, os nomes de bairros que contêm essa variável nome que eu preenchi ali em cima. Resultado disso, eu ponho numa lista, e aí ele voltou a ficar lista, né? Deixou de ser só uma coleção genérica e voltou a ser lista. Imprimo um espaço vazio aqui, né? E tem uma contagem, né? Eu usei for each, mas mesmo assim eu usei uma contagem, um i começando de 0. E para cada bairro, né, no for each, que existe dentro da tabela de bairros, no meu bairros aqui, eu não imprimi o nome do bairro. Por que eu coloquei o contador? Porque pode ser que eu tenha muito bairro. Eu coloquei assim, se tiver mais que 40 bairros listados, eu espero que o usuário tecle enter para a gente continuar listando. Vamos supor que eu tenho 1000 bairros, vai correr tudo aqui, que nem bairro de rolagem não vai achar os primeiros. Então a gente coloca uma contagem para o usuário dando enter para ir para o próximo. É esse que é o objetivo disso aqui. No nosso teste ele não cadastrou esse tanto de bairro, né? Então isso não chegou a entrar aqui. Mas ele imprimiu os nomes dos bairros lá para a gente, que é o que importa. Ou imprimiria, né? Mesma coisa a gente tem na cidade, né? Só que o filtro aqui é diferente, né? Eu criei o filtro de cidades buscando o TBCID, né? E aqui o filtro é por estado, né? Tá vendo? Se o meu estado for igual ao estado que ele escolheu, ele busca a lista, ou então se for todos, né? E ele vai imprimir a cidade e o estado logo abaixo.
Esse eu coloquei 20 só. Por quê? Porque são 2 linhas que ele vai imprimir para cada registro. Diferente do de bairro, que é só uma. No caso de cliente, por exemplo, eu coloquei um limite de 10, porque já são 4 linhas. Né? Ó, e o filtro de cliente tem um pouquinho mais de filtro. Né? Eu verifico cidade e bairro. Olha só, peço para ler o código da cidade. Se for maior que 0, ele escreve o nome da cidade, depois eu vou explicar isso aqui também. Ele filtra para mim, né? O cliente recebe o filtro, ou seja, aqui dentro, nesse momento aqui, ele já está buscando só aquela cidade. Se além daquela cidade eu estou buscando só um bairro, ele vai pegar o mesmo cliente já filtrado e vai filtrar novamente, vai filtrar só aqueles bairros daquela cidade, certo? Agora eu quero mostrar para vocês, aqui é tranquilo, vamos finalizar isso aqui logo, né? Só manda imprimir, coisas que vocês já estavam acostumados antes. Eu quero mostrar esse métodozinho aqui, ó, que eu usei logo depois que ele informou a cidade, né? Cadê onde é que tá? Aqui, né? Informou a cidade, é uma cidade maior que 0, e eu busquei lá no DM1, tá vendo? A função cidade, aí passei como parâmetro aquele código. No meu DM1, eu tenho essa funçãozinha, esse métodozinho cidade, que eu pego, crio uma variável cidade também, que é uma lista, né, filtrada, buscando só a cidade que tem aquele código. E o first me retorna o primeiro elemento dessa pesquisa. Então eu tenho a classe cidade, né, se tornou uma classe aqui por causa do first, onde eu pego o nome da cidade e o estado, e coloco um tracinho. É só isso. O bairro, do mesmo jeito. Ele filtra, né, e já traz o nome do bairro. Tranquilo aqui, né? Então essa função serve para isso. Agora, dentro... Sim, só aproveitando o gancho aí desse where aí, desse filtrar, eu estava quebrando a cabeça ontem com relação a... Eu queria pegar um máximo. Tem como pegar o valor máximo do campo? Igual eu faço um select pegando, por exemplo, o código máximo. Você tem que ver a função, né, de cada coisa, né? Eu não sei de cabeça todas as funções aqui. Vamos ver se aqui dentro tem alguma coisa a mais. Não, aqui não. O próprio C não. Vamos ver o code seed, por exemplo. Ponto. Aqui também não. Talvez aqui, em vez de where, a gente tivesse outras funções possíveis. Aqui com essa ajudinha a gente vai pesquisando. Basta ter uma certa noção de inglês. Tem o content, né, que a gente tinha falado. Tem vários, a conte, a contagem, né? Elements, find exists, find last, várias opçõezinhas, né? Find é pesquisa, né? Esse que você falou, aqui ó, last index, last aqui, max aqui embaixo. Isso aí, beleza. Só que é lá atrás, né? Antes do where. Order by, você muda a ordem, né? Isso aí a gente tinha testado, né, da outra vez. Remove, para remover item. Select, ele joga para dentro de outra coisa. Né? E assim tem várias opções. A gente pode... Isso aí, quer dizer, é tanta coisa, né, que a gente não vai ver aqui no curso cada um também, né, porque ia demorar demais. Mas a gente pode ir brincando com isso depois, né? Vai fazendo um teste, né? Tem uma lista montada, faz um teste, faz outro. E a gente vai descobrindo para que funciona cada uma dessas coisas. Aqui eu peguei só o que a gente mais usa, né? Acredito que o where é uma das coisas que mais a gente usaria. Também aqui dentro, além da função, eu tenho uma sequência de cliente, cidade e bairro para a gente gerar os códigos. Né? Eu deixei também dentro da classe DM1. Né? Aqui no meu CAD-BY, por exemplo, quando eu abrir, eu tenho um construtorzinho para passar, né? Quando eu for criar um novo bairro, eu não tenho que criar o CAD-BY e depois preencher tudo para depois adicionar. Eu já adiciono um new e passo logo os parâmetros que eu quero. No CAD-SID, por exemplo, CAD-CLI, além dos campos normais, eu tenho o campo cidade UF e o campo bairro, que ele retorna a minha cidade. Vamos voltar no relatório, listar clientes. Aqui no cliente, ó, eu listei justamente aqueles campos, ó, cidade UF e bairro. Um campo calculado. Isso, um campo calculado dentro da minha classe. Certo? Então, quer dizer, a classe ela não fica sendo só de definição, ela acaba podendo ter cálculos aqui dentro. E o que a gente precisar conforme a necessidade de uso. Né? Claro que isso aqui é um exemplo, mas essas aplicações, né, a gente vai visualizando. Vamos voltar para o nosso programa e vamos
dá uma olhadinha também ainda em manutenção que a gente não viu. Aqui no incluir bairro, deixa eu abrir a manutenção aqui. Bairro deve ser o último aqui, é o último. Incluir bairro. A mesma coisa, mensagenzinha na tela, inclusão de bairro. Eu uso a função ler, que eu já tinha criado, né, para me facilitar a vida, né, e jogo para dentro do nome. Confirmo, se for sim o resultado da confirmação, eu incremento em 1 a sequência do bairro e uso aquela lista que eu criei, o TB bairro, né, dou um add e já coloco new CAD bairro, em vez de montar uma variávelzinha para depois adicionar, já coloco new CAD bairro e passo como parâmetro os 2 campos que eu preciso, que é o código e o nome, né, o código aqui, nome aqui. E no final mostro uma mensagem, código do novo bairro e informo ele aqui embaixo. Se não, ou seja, se ele colocar não aqui em vez de sim, eu só informo que a operação foi cancelada pelo usuário. Essa mesma rotina tem para incluir as cidades, né? A diferença é que são outros dados, e também para incluir o cliente que vocês viram o resultado lá. Certo? Quando a pessoa informa, por exemplo, o bairro, aqui eu coloquei um while também. Enquanto o bairro for vazio, eu insisto em ler, né? Continuo lendo até que ele informe um bairro válido. E eu tento converter para inteiros, se não der certo, ele vai exigir um número inteiro válido. E depois, se o bairro for igual a nada, ele diz que é inválido, mas se não for, eu escrevo o bairro, que eu busquei daquela função do N1. Vocês viram que é interessante a gente usar o método em uma classe, porque eu usei ele em vários lugares no programa, em várias outras classes. Se eu não tivesse escrito esse método aqui, todo esse filtro que eu faço aqui, eu ia ter que fazer de novo para buscar a cidade cada vez que eu precisasse. Sim. Certo? Então eu acredito que com isso a gente viu o programa todo, né? Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Não. Vimos o func, vimos cada um dos métodos aqui como funciona, né? E vocês viram o programa funcionando. Aqui eu tenho todo o conteúdo dele, né? Do que a gente viu nesse nível 1 do curso. Né? E quem quiser depois estudar, vou deixar o código fonte lá. E aí vocês tiram dúvidas, qualquer coisa também eu estou à disposição. Pode ir?